Eu não sei vocês, mas a gente está na segunda lição do trimestre, né? E quando eu era pequeno, toda vez, eu lembro às vezes ali no primários, a gente conversar com os amiguinhos, olhar o mapa, a gente ficava olhando quais eram os países que seriam ajudados com as ofertas. E toda vez que chegava a divisão norte-americana, eu lembro de eu comentar com os nossos amigos, eu falei assim, quem precisava de ajuda é o Brasil, a América do Sul, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que já está desenvolvido, de primeiro mundo. E aí, conforme a gente vai crescendo, né, vai ouvindo as histórias da carta missionária, que na verdade eu descobri há alguns anos atrás, que não é mais carta missionária, né, Informativo Mundial das Missões. Então, se você continua falando carta missionária, significa que você está ficando velho, igual eu, né? E a carta missionária de hoje, o Informativo Mundial das Missões, fica encravado na nossa mente, né? O Informativo Mundial das Missões, ele tem o título de Proteção Divina, e ele conta a história de Jody e Derek, que é seu esposo. Jody e Derek, eles estavam fazendo uma pequena viagem num sábado à tarde para Phoenix, no Arizona. Eles estavam indo participar de um culto, assistir um culto na universidade, na escola adventista indígena de Holbrook, que ficava aproximadamente ali 3 horas de distância da cidade que eles moravam. Era um dia chuvoso, né, uma condição climática que não era tão favorável. Eles estavam um pouco atrasados e precisavam buscar a mãe deles ainda antes de chegar na igreja. Só aí a gente já subentende como é que seria essa viagem, né? Se a gente está um pouco atrasado, tem que buscar fulano, é 3 horas de viagem, a gente vai dar uma leve acelerada. No meio do caminho, aproximadamente, o carro de Jody e Derek, ele passou por um lugar que estava com bastante água, e o carro acabou aquaplanando. Eu não sei, eu acredito que todo mundo, a maioria sabe, mas aquaplanar é quando o seu veículo está em contato com o asfalto, tem uma camada de água e ele perde o pneu perde a aderência com o asfalto e começa a se locomover em cima da água. E aí você já não tem mais controle sobre esse veículo. E ela fala que antes disso acontecer, ela se recordava que ela via os veículos passando em alta velocidade. Ela já estava um pouco rápida, só que ela via os veículos passando em alta velocidade. E aí ela capotou por diversas vezes e esse veículo foi parar com rodas para baixo, por incrível que pareça, na posição normal, a praticamente 100 metros do local onde eles aquaplanaram. Foi tudo muito rápido. Quando eles foram tentar sair do carro, a porta não abria pelo motivo do capotamento. E logo depois, as pessoas que viram esse acidente acontecer, abriram a porta pelo lado de fora e conseguiram remover. O carro já estava com fumaça, eles estavam com medo de pegar fogo, eles ficarem presos dentro do carro. E ali, já removidos do lado interior do veículo, passou um guincho, e antes mesmo deles perguntarem um para o outro, esse guincho já perguntou se eles precisavam de ajuda. E o proprietário da empresa de reboque estava vindo de uma consulta de dentista com a sua esposa, e por coincidência ali já começou a ajudar na situação, começou a rebocar o carro. Também sem nenhuma solicitação, encostou uma viatura de polícia, um policial começou a conduzir e sinalizar o trânsito, lembrando que eles estavam numa região montanhosa, com pouca visibilidade, chuva, e isso foi essencial para que não acontecesse um segundo acidente. Imagina um carro ali, um monte de gente na estrada, os carros passando em alta velocidade, e poderia ter acontecido um segundo acidente. Rapidamente a situação ela se resolveu, e eles, quando foram olhar, já estavam dentro do guincho, ali indo embora, né, com o carro rebocado. O carro deu perca total, e eles pararam para pensar, nossa, o carro está sem condições nenhuma de se locomover, a gente nem viu o que aconteceu, já estamos aqui dentro somente com algumas dores musculares e com alguns arranhões. Mas como é que aconteceu tudo isso? A gente poderia ter caído num desfiladeiro que tinha aproximadamente 30 metros de altura, que estava bem próximo onde o carro parou. Outros carros poderiam ter batido na gente, a gente poderia ter colidido com outros carros. E antes deles chegarem em casa, eles ficaram sabendo que alguns familiares e 3 amigos foram tocados por Deus e se sentiram impressionados para fazer uma oração em prol de Jody e de Derek. Então eles chegaram à conclusão de que realmente foi uma proteção divina. Eles agradecem a Deus por essa proteção e agradecem a Deus também pelas ofertas que eles receberam há 3 anos atrás, onde eles deram início a um projeto chamado New Life, lá na escola indígena de Holbrook, e eles vão finalizar agora com as ofertas desse trimestre. Esse centro que vai ajudar, que tem o objetivo de ajudar adolescentes que têm problemas de depressão, suicídio, problemas de obesidade, doenças coronárias e etc.
Então, que a gente possa ser generoso com as nossas ofertas. Às vezes, eu, por muitas vezes, pensei, não, Europa não precisa de oferta, eles são países desenvolvidos. Mas a gente sabe que Deus está no controle dessa missão e essa obra é dele. Feliz sábado, igreja. Sejam mais uma vez bem-vindos à Escola Sabatina Geral da Central de Curitiba. Nós iremos recapitular a lição dessa semana, neste momento. E antes de falarmos aqui as palavras que o Senhor nos orientou durante a semana, vamos falar com Deus. Fechem os olhos. Santo Eterno Deus, mais uma vez estamos aqui em sua santa casa. Como é bom adorar o Senhor nesta manhã, cientes de que a sua paz irá predominar nesse ambiente. Mais uma vez peço discernimento e que as palavras que serão ditas aqui sejam palavras que edificam o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Hoje estou com convidados especiais. Esses dois homens do meu lado são líderes da área de evangelismo aqui da Central de Curitiba. Estou com o pastor Giovanni. Obrigado, pastor Giovanni, pela presença. Nosso ancião Vinícius. Todas as maravilhas que você tem presenciado aqui na Central, com estudos bíblicos, batismos. São esses homens que estão liderando uma equipe de 16 líderes de ministérios evangelísticos na Central. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui eles conosco. A lição dessa semana falou sobre a inquietação do povo. Nós estudamos o livro de Números, capítulo 11, até o número 14, até o capítulo 14. E entendemos ali a inquietação do povo em diversas situações. Deus se entristeceu pela ingratidão do povo. E aqui nós vamos extrair algumas lições importantes para que então possamos encontrar o descanso verdadeiro pelo qual o povo de Israel nessa condição, nesse período, não encontrou. Bom, amigos, a lição falou sobre a inquietação. No capítulo 11, Vinícius e pastor, o capítulo 11 vai falar da inquietação do povo a respeito da alimentação. Estavam pedindo o alimento do Egito e até ousaram em dizer que eles prefeririam viver no Egito do que viver naquele deserto e se alimentar daquele pão que Deus derramava todos os dias num período de 1 ano. A pergunta que eu faço é, essa inquietação que esse povo teve, essa é uma inquietação natural, normal hoje nos dias que vivemos? Também reclamamos da forma como este povo reclamou? Como podemos contextualizar? Difícil a pergunta? Pastor, por natureza nós somos reclamadores, viu? Se está fazendo frio a gente reclama, se está fazendo calor a gente reclama. Se tem isso, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. Se não chove, a gente reclama. E isso aqui foi escrito exatamente para nós tirarmos lições e vermos, e não fazemos a mesma coisa. Aprendemos por contraste, né? Eu diria que se nós tivéssemos que resumir a lição da Escola Sabatina dessa semana, que encerrou, que estamos recapitulando aqui agora, numa palavra, se eu tivesse que reduzir para uma palavra só, eu diria ingratidão. Por quê? As pessoas esqueceram de todas as bênçãos que Deus havia concedido a eles. Eles esqueceram de todo o livramento que Deus havia feito em favor deles. E estavam reclamando, não é? Então, ingratidão, falta de relacionamento com Deus. Então, essas coisas provocam a inquietude, a inquietação, e a rebelião e assim por diante. E Vinícius, Deus tem feito milagres em nossa vida diariamente. E às vezes a nossa ingratidão, conforme o pastor Giovanni disse, faz com que olhemos apenas para aquilo que é ruim e esquecemos aquilo que é bom. Quantas coisas Deus havia feito sobre o povo de Israel que eles esqueceram? É interessante, igual o pastor Giovanni falou, que essas coisas elas se repetem atualmente, né? A gente tem um problema sério com a memória, né, pastor? Se nós lembrássemos diariamente do que Deus já fez na nossa vida, certamente essa ingratidão ela fugiria do nosso pensamento. Se nós lembrássemos do que Deus fez quando temos um problema, por exemplo, no trabalho, o que Ele já fez para te dar um trabalho, toda a jornada que Ele já te acompanhou até agora, será que a gente reclamaria do que tem? Foi o que aconteceu com eles, né?
Na verdade, eles queriam preencher, eu gosto de pensar, de identificar o porquê das coisas, a origem daquele sentimento. Talvez eles queriam preencher o vazio que eles tinham de Deus com os alimentos, com uma vida confortável, sem problemas, quando na verdade os problemas Deus usava para poder transformar o caráter deles, né? E infelizmente, essa inquietação, ela não somente influenciou vários grupos, várias tribos, mas também contagiou a liderança. E no capítulo 12 nós encontramos Miriam e Arão reclamando da liderança do seu irmão. A Bíblia de fato fala que essa ingratidão ela é contagiante. E o fato de eles terem reclamado, eles acabaram usando um subterfúgio, dizendo que o fato deles estarem descontentes é porque a esposa de Moisés não pertencia à tribo pelo qual, ou à nação pelo qual Deus havia escolhido. Isso foi apenas uma desculpa, mas eles estavam ali completamente insatisfeitos com a liderança do próprio Moisés. Mas por que eles ficaram insatisfeitos? O que aconteceu para que eles ficassem insatisfeitos? Eu tive um colega pastor, que já está falecido. Ele dizia assim, ele gostava muito de uns provérbios assim, com muita sabedoria, né? Ele dizia assim: sempre dentro de uma história tem outra história, tá? Você está ouvindo a história dele, mas tem uma outra história por trás. Na realidade, o descontentamento deles era apenas um problema espiritual que eles tinham, tá? Então, eles estavam enciumados dos líderes. E aí, não, porque a esposa dele é cuxita, né, estrangeira, etc. Mas tinha uma outra história por trás. Uma história que aconteceu inclusive no céu, quando Lúcifer ele ficou enciumado do próprio Jesus, porque ele queria ter as mesmas prerrogativas do Senhor Jesus. E ele começou a fomentar com os anjos, com os seres celestiais, o seu descontentamento, a sua inquietação e com ciúmes de Jesus. E então essa gente aqui, embora Moisés já tinha formado uma equipe com mais ou menos 70 colaboradores, eles faziam parte, eles já tinham uma função especial dentro do grupo, assim como Lúcifer também tinha uma função especial lá no céu. Mas eles estavam descontentes, porque eles queriam, acho que o primeiro lugar, eles queriam estar no primeiro patamar. Será se nós também não agimos dessa maneira em nossos dias? E sabe, pastor Giovanni, igreja, Deus teve que mostrar uma grande lição para este povo. E a grande lição era: eu estou no controle de tudo, eu escolho os líderes que eu quero e conheço muito bem o perfil de cada líder. Às vezes, externamente, olhamos para aquele líder e tiramos conclusões precipitadas. E foi justamente o que aconteceu com Miriam e Arão. Mas não conheciam o coração do seu irmão. E a Bíblia fala que Deus havia escolhido eles porque Deus havia escolhido ele, Moisés, porque conhecia a sua integridade, a sua honestidade. E por isso Deus chamou a atenção desses irmãos. Mas a lição também vai falar que Deus, ele, além de ter chamado a atenção de Miriam e Arão, algo aconteceu. E aí nós entramos num dos aspectos mais lindos do nosso estudo. Depois da consequência do ato que Miriam cometeu, de estar contra o seu irmão, que era tão bondoso e tão justo, Miriam teve a consequência de estar com lepra. E o que Moisés fez? Ele poderia ali ter dito para Deus: muito bom, Senhor, muito bom, seja justo mesmo e tire a saúde dela por ela ter feito algo tão feio e tão desonesto. Mas Moisés agiu de uma forma diferente. Pode comentar conosco? A atitude de Moisés, pastor, mostra a relação que ele tinha com Deus. Ao invés dele falar, igual o senhor comentou, realmente o senhor está certo, agora todo mundo está vendo aqui que eu sou o líder, eu é que mando. Ele foi lá e intercedeu pela própria irmã. E o fardo de Moisés não era leve. E a gente toma isso como lição, que ao invés de criticar os líderes, por que não orar por eles? Por que não oferecer ajuda? Porque se o líder, no caso Moisés, era dependente de Deus, e aqui e na igreja, em qualquer lugar, se as pessoas são dependentes de Deus,
e os liderados também são, isso nunca vai acontecer. Porque Deus sempre vai influenciar os liderados a ajudar os líderes, a orar por eles, e não a criticá-los. E esse é o nosso dever hoje, igreja. Se você encontra defeito em algum irmão, o teu dever é interceder por ele, é orar por ele. Ao invés de criticar, ao invés de expor os defeitos dessa pessoa, Deus, através da palavra, nos ensinou que devemos interceder por ela, pedindo ao Senhor que essa pessoa reconheça seus erros, se arrependa, e Deus então ensine ela o caminho que ela deve andar. Essa é a atitude tão nobre, foi uma atitude tão nobre de Moisés, e é um exemplo para mim e para você. O estudo continua. Pode falar, pastor? Pastor David, eu aprendi com uma senhora que era líder da nossa igreja, uma senhora simples, mas com muita sabedoria do céu, algumas coisas. E com relação à liderança, eu aprendi o seguinte, a atitude dela é assim: o nosso pastor, ninguém é forte em tudo. Então, se o nosso pastor, ele é forte nesse ponto, nós vamos nos unir com ele para ele ficar mais forte ainda. E naqueles pontos onde o nosso líder não é tão forte, vamos segurar o braço dele. Que interessante, né? Moisés não era um homem comum, viu? São poucos os homens como Moisés aqui nessa terra, né? Ele era um camarada manso. A mansidão é uma das características mais apropriadas de um cristão, de alguém que vive em comunhão com Deus. Assim como a gratidão é uma das qualidades mais apreciadas nas pessoas nobres e cristãos, e a mansidão também. Então Moisés era um homem manso. Outra coisa que a gente aprende de Moisés é que ele não se aproveitou da oportunidade, porque Deus chegou para ele e disse: cara, eu vou matar esse povo todo aqui, porque esse povo é muito rebelde. E não é fácil lidar com gente rebelde não, viu? Gente inquieta, que está sempre queixando, sempre reclamando, sempre do contra. Aí eu vou seguindo, num sopro vai morrer todo mundo, e eu vou começar com você uma nova nação, uma nova história. Em outras palavras, aquilo que eu prometi para Abraão, eu vou agora fazer através de você. E o Moisés podia ter se sentido como: eu sou o último cara, né? Sou a última bolacha do deserto, né? Não, ele não fez isso. Ele disse: Senhor, pela tua misericórdia, baseado na tua graça, perdoa esse povo. Não é isso lindo para nós aprendermos, para nós colocarmos em prática? Nós líderes, nós membros da igreja, todos nós a família, né? Então, antes de criticar, antes de machucar o outro, vamos orar. Em vez de estar expondo a vida do outro, vamos orar, vamos interceder por ele. Então, Moisés tem muita coisa boa para nós aprendermos dele. E pastor, quando você falou isso, eu lembrei que essa também foi uma das características do próprio Senhor Jesus. Ele teve a oportunidade de imediatamente disciplinar Judas, mas permitiu que Judas convivesse com ele durante 3 anos. Conhecia muito bem o perfil e a personalidade de Judas. Também, da mesma forma, o próprio Pedro, mas ele teve paciência, orientou, disciplinou. E aí nós encontramos na Bíblia qual foi a atitude de Pedro ao receber de Jesus essa compreensão. Então, esses homens, pastor, eles assimilavam a Jesus, eles se copiavam na pessoa de Cristo. Cristo é o nosso modelo maior, Cristo é o nosso paradigma. E agora você vê Cristo na cruz, com todos aqueles maus tratos, com todo aquele tratamento cruel. E ele disse o quê? Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Então Moisés, os estudiosos, os comentaristas, eles sempre associam Moisés como uma figura de Cristo. Não devemos nós também procurarmos nos assemelhar a Cristo, nos espelhar em Jesus? Muito bom. O capítulo 11, então, de Números nos ensinou que o povo estava inquieto, e essa inquietação trouxe consequências. O capítulo 12 mostrou que a liderança também foi contagiada pela ingratidão e também por essa inquietação. Agora no capítulo 13, o povo estava próximo da terra de Canaã, estava pronto para conquistar a terra tanto prometida, mas algo aconteceu. Após espiarem a terra, retornaram para relatar a Moisés o que haviam encontrado nessa terra.
O relatório foi extraordinário porque a terra tinha tudo aquilo que eles sonhavam. No entanto, o relatório foi muito pessimista. Os 10 reclamaram e disseram que era impossível conquistar aquela terra porque haviam homens gigantes, fortes, poderosos, a cidade era completamente fortificada. Mas 2 foram fiéis. 2 insistiram: se Deus pediu que espiássemos para que logo em seguida invadíssemos e conquistássemos, então nós vamos conquistar. Mas a grande pergunta, e o que a lição aqui abordou sobre essa inquietação, é que toda inquietação leva à rebelião. E nós encontramos no capítulo 13 essa rebelião. Vocês podem comentar por que eles se rebelaram, qual o significado dessa rebelião e qual que é a consequência da rebelião hoje? Pastor, Deus ele falou para 12 pessoas irem lá e fazerem um relatório. Eu fico imaginando por que Deus ele fez isso. Deus já sabia o que tinha lá, pastor Giovanni. Mas ele enviou líderes, um de cada tribo. Qual era o objetivo desses líderes? O dever deles, incentivar o restante. Talvez se tivesse levado todos de uma vez, aí sim aconteceria isso. Deus talvez já soubesse. Mas eles falharam no propósito deles, né? E aqui nós vemos também a frente dos líderes, né? Todos nós exercemos influência sobre os outros. E é por esse motivo que a gente tem que parar e pensar antes de falar qualquer coisa. Antes de tecer uma crítica, antes de você tentar desanimar alguém, antes de você dar um relatório negativo igual eles fizeram. E foi isso que aconteceu. Igual o senhor comentou, influenciaram todas aquelas pessoas, né? E quase que queriam matar, inclusive, aqueles que estavam tentando ir contra. Queriam apedrejá-lo, né? E era um número pequeno de pessoas, né? Primeiro começou com aquele populacho, que era uma mistura de egípcios com os israelitas, e foi até a toda a população, a toda a congregação. Agora, o que é triste aqui, a lição fala, né? Por mais difícil que fosse conquistar a terra, por mais impossível que fosse, Deus estaria à frente para que eles conquistassem. E a atitude que Deus esperava daquele povo não era a atitude pelo qual ele presenciou, porque o povo chorou, o povo murmurou, porque era muito difícil, quase impossível. Mas o que Deus esperava, e a lição fala aqui, o que Deus esperava é que eles marchassem e clamassem por vitória. Hoje, no nosso contexto, pastor Giovanni, é quase impossível conquistarmos a Canaã celestial, porque o pecado tem prendido os seus filhos para fazer aquilo que é certo. No entanto, se marcharmos, colocarmos em prática os princípios da Bíblia e clamarmos por vitória, Deus nos concederá. Sendo assim, a lição aborda aqui um ponto. Depois que Deus instruiu, depois que Deus orientou que era possível que eles conquistassem, daí apenas 2 personagens foram fiéis, o que aconteceu após? O povo parou de murmurar? Depois que o próprio Caleb e Josué disseram: Deus vai nos dar vitória, o que aconteceu após? Curioso, né? Você falou aí, me fez lembrar aqui do populacho, né? Veio uma mistura de gente com eles, né? Você vê como que o pecado é uma desgraça, o pecado é contagioso. Até os líderes foram contagiados. E creio que boa parte do contágio veio através dessa mistura aí desse povo. Então, uma lição, pastor, a gente tem que saber com quem anda. Tem um escritor baiano que ele diz assim: quem dorme com cachorro amanhece com pulga. Então, alguém riu lá. Então, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Esse aqui já é mais conhecido, né? Nós temos que cuidar, porque não há muita comunhão entre a luz e as trevas, né? Então essa gente contribuiu muito para essa confusão toda, queixas, murmuração, inquietação, rebeldia, incredulidade, tudo isso aqui. E aí vem agora a pergunta que você me fez. Depois o grupo se dividiu em 2, né? Deus sempre, irmãos, tem o seu remanescente. Há 10 aqui pisaram na bola, mas Deus tinha 2 fiéis ali, né? E que trouxeram um relatório positivo. Calma, gente, calma, não é bem assim não. Você está esquecendo, vocês estão esquecendo das misericórdias do Senhor. Vocês estão esquecendo dos milagres que Deus operou em nossa vida. Vocês estão esquecendo que Deus providencia sombra para nós durante o dia, através de uma nuvem,
e uma coluna de fogo de noite, porque no deserto é muito frio à noite. Vocês estão esquecendo isso? Vocês estão esquecendo da passagem pelo rio, pelo o Mar Vermelho, né? Vocês estão esquecendo que já faz quanto tempo Deus está operando milagres em nossa vida? Agora 40 anos com o maná, o pão do céu. Vocês têm que entender que nós estamos passando pelo deserto é uma oportunidade, porque nós lá estávamos acostumados com os hábitos nossos lá do Egito, hábitos errôneos. Não é só na questão da alimentação, não, tudo. Nós vivemos, criamos nossos filhos no meio daquela incredulidade, no meio daquela confusão toda lá que é o Egito. E Deus botou a gente aqui, não foi maldade de Deus, não é castigo de Deus, é a graça de Deus. Os dois estão falando, eu estou aqui imaginando os dois falando, né? Para tentar convencer os 10 e também o povo, né? Aí, vocês se esqueceram de tudo isso. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos da maneira como Deus nos conduziu até aqui. Se nós conhecêssemos o fim desde o princípio, nós iríamos permitir exatamente que Deus fizesse por nós como Ele está fazendo, porque Deus sabe o que é melhor. Nenhum pai faz coisa ruim para o filho, não. E aí, pastor, eles se rebelaram e os outros 10, né, partiram para cima dos dois, e mais o Moisés, né, eles queriam matar. Você vê como é que é o pecado? E sabe, pastor, e aqui nós podemos concluir nosso estudo, essa inquietação pelo qual o povo teve, não trouxe paz para eles, não trouxe refrigério para eles, e muito menos descanso, que é o tema de toda a lição do trimestre. A inquietação impossibilita o descanso. Pessoas críticas, rebeldes, inquietas, não conseguem conquistar a paz, não conseguem encontrar descanso, não conseguem dormir e não conseguem fazer as coisas ou as devidas atividades com tranquilidade. A lição me ensinou de que, como um pecador, eu preciso estar mais e mais próximo de Cristo para que eu não seja inquieto e para que eu encontre o descanso. Essa é a lição que Deus nos ensinou através desse livro, desses capítulos que aprendemos. Israel não reconheceu, naquele período, de que era necessário descansar no Senhor. Muitos de nós também não estamos preocupados com isso. Queremos dia a dia estar inquietos, criticando tudo que há no mundo, esquecendo que essa crítica irá nos afetar nossa vida espiritual, nossa vida física e, consequentemente, a emocional. Que Jesus conforte teu coração e convence você de que a inquietação não é a melhor escolha. Vamos falar com Deus para agradecer essas lições que Ele nos ensinou. Santo eterno Deus, de fato a inquietação nos traz a rebelião e a rebelião nos tira a paz. E o que mais precisamos neste mundo de caos é o descanso em Ti, Senhor, o refrigério, a paz. Santo Espírito, sabemos que os seus frutos, um dos seus frutos é a paz. E sabemos que só quando buscarmos em Ti, encontraremos. Retire de nós toda a rebelião, toda a crítica, toda a inquietação, para que possamos estar semelhantes a Jesus Cristo, para que possamos imitar os personagens que foram fiéis a Ti, como o manso e humilde Moisés. Obrigado por esse estudo, por esta recapitulação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.